noite. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início à nossa live, 9 horas em ponto. Vou só aguardar o pessoal entrar para a gente começar. Esperar um minutinho e aí a gente começa a nossa live. E vou falar para vocês também sobre o tema de hoje, tá? Então, boa noite para todo mundo que está entrando. A nossa live de hoje vai falar sobre a importância da intervenção precoce e o papel dos pais nessa jornada de intervenção. Eu queria me apresentar logo, né, para quem está chegando agora na página, para quem tem interesse no meu trabalho. Meu nome é Renata Pereira, eu sou fisioterapeuta, atuo na área de neuropediatria, atendo aqui na cidade do Recife de forma presencial, porém estou com um projeto novo agora de atender online, né? Até por conta dessa pandemia, muitos atendimentos eles foram suspensos e aí com o objetivo de ajudar realmente os pais a se tornarem terapeutas, protagonistas, né? No estímulo dos seus filhos, eu me propus a fazer esse novo projeto e tá dando muito certo, assim, tenho recebido feedbacks maravilhosos de pais, de mães e quero continuar com esse trabalho para poder agregar muito conhecimento para vocês. Boa noite para todo mundo que está entrando, Vitória, Cíntia, Isaac é um bebê lindo. Maninha tá aqui também, beijo. O Anderson, todo mundo que tá entrando aí. Edilene, beijo. Então é isso, minha gente. Só repetindo, o tema da nossa live hoje é intervenção precoce, né? A importância da intervenção precoce e o papel dos pais nessa jornada de intervenção. Então vamos começar. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre a importância do significado da palavra desenvolvimento, né? Eu já falei outras vezes e venho a repetir. Boa noite, Andréa, seja bem-vinda, fica à vontade aqui, tá? Eu já dei início na live, mas vocês vão se chegando aí. Bom, eu sempre falo aqui nas lives o significado para mim de desenvolvimento, que eu acho que isso é muito importante, antes de tudo, para os pais saberem que desenvolvimento é a arte de deixar o envolvimento, né? Quando a gente fala que a criança está desenvolvendo, ela está perdendo o envolvimento. Porque quando a criança é um bebê, ela é muito dependente dos pais, né? A gente é muito dependente dos pais no início da vida. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai ganhando aquisições motoras, vai aprendendo a falar, vai criando a questão cognitiva, a gente está se tornando mais independente. Eu até brinco também com as mães, que eu falo que a partir do momento que eu vou atrás de conhecimento, que eu faço uma graduação, que eu faço uma pós-graduação, que eu faço um mestrado ou alguma coisa relacionada ao conhecimento, eu estou querendo a minha independência financeira. Então, do mesmo jeito, são as crianças. À medida que elas estão se desenvolvendo, elas estão perdendo esse envolvimento, essa dependência dos pais para se tornar independente. Então, eu acho que vocês terem esse conceito muito bem delineado, né, na cabeça de vocês, para vocês realmente se tornarem protagonistas, para que vocês promovam essa independência dos filhos de vocês, eu acredito que isso é muito importante. E aí é onde a gente entra, nós profissionais, né? A gente tem o compromisso, a gente tem o dever de demonstrar aos pais, quando eles procuram os serviços de saúde, assim que o bebê nasce, tem aquela consulta de 10 dias, né, de nascida. Geralmente o pediatra faz uma avaliação para ver se está tudo bem com o desenvolvimento do bebê. E essa avaliação ela é importante para ver se nesses primeiros 10 dias, nesse período crítico, né, o bebê ele está se desenvolvendo de forma normal, de acordo com o tônus, de acordo com a musculatura, de acordo com a questão
ocular, tem toda uma avaliação nesses primeiros 10 dias e depois, com 28 dias, tem outra avaliação, tá? Então, essa avaliação é feita para ver se o desenvolvimento está normal. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem o dever de demonstrar esses marcos do desenvolvimento para vocês. Por quê? Porque os pais devem saber quando esse desenvolvimento não está normal. Pais que realmente tiveram filhos, né, que no nascimento tiveram já um diagnóstico, por exemplo, pais que tiveram o diagnóstico de paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia, encefalopatia, são pais que realmente já têm um diagnóstico fechado e, diante disso, já procuram os serviços de saúde para começar uma intervenção precoce. Porém, os pais que têm filhos, né, que não têm um diagnóstico fechado logo no início, é importante eles acompanharem esse desenvolvimento no início da vida do bebê, porque aí eles vão ver quando esse desenvolvimento ele está típico ou atípico. Mas o que é típico ou atípico? Típico é quando o desenvolvimento do bebê ele está dentro dos marcos, né? O bebê de 2 meses ele tem tais marcos, o bebê de 6 meses ele tem tais aquisições. E quando o desenvolvimento é atípico, é quando a criança ela não atinge esses marcos na idade correta, tá? Não estou dizendo aqui, nem a ciência fala, né? Que uma criança com 6 meses que senta sem apoio e outra criança só vem sentar com apoio com 8 meses, ela está atrasada. Não! Tem crianças que realmente demoram a demonstrar essa questão motora. Porém, num sinal de atraso muito grande, o certo é realmente você procurar um serviço de saúde. Boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Sejam muito bem-vindos. Só trazendo um caso para vocês, uma mãe me procurou essa semana para falar que ela está preocupada com o filho porque ele já está com 1 ano e 7 meses e ele tem distúrbio do sono. Ele não dorme direito e ela estava achando que ou era a exibição muito de telas ou era porque ela ainda amamentava ele. E eu falei para ela, eu disse, olha, é bom você procurar um pediatra para realmente fazer uma avaliação. Porque distúrbio de sono em crianças realmente é muito complicado você fechar ou dizer que ela está com problema ou não, porque depende muito da rotina da família e do ambiente que essa criança está inserida. Se uma criança, 9 horas da noite, tem muita luz, tem barulho, televisão ligada, ele tem irmãos que não dormem às 9 horas, então o sono dele não vai ser regularizado. Então tem que ter todo um contexto para poder você fechar um diagnóstico e saber se seu filho realmente tem distúrbio do sono, se é por conta da amamentação, se é por conta de telas, se é por conta do contexto que ela está inserida. Então, assim, eu costumo dizer que é muito importante os pais procurarem, no sinal mínimo de atraso, procurar. Uma criança de 9 meses que ela não consegue ficar apoiada sobre móveis em casa, é uma criança que merece uma atenção. Porque nos 6 meses ela já tem esse apoio. Quando você coloca as mãos sobre a axila da criança, ela já tem um apoio e já fica sobre a planta dos pés. Então, tem que ter realmente essa visão, essa observação dos pais para realmente intervir precocemente, tá certo? Aí assim, eu queria fazer primeiro, antes da gente continuar, né, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês e vocês me respondem sim ou não, para eu ver se vocês estão inteirados aí na questão dos marcos de desenvolvimento, tá? Eu queria saber para vocês, um bebê de 6 meses que não rola ainda em nenhuma direção. Esse bebê está com desenvolvimento normal ou não? Coloquem aí nos comentários sim ou não, tá? Vou repetir. Um bebê com 6 meses que ainda não rola em nenhuma direção, o desenvolvimento dele está normal ou ele está atrasado? Coloquem aí sim ou não. Jane Cássia, boa noite.
Manu, boa noite. Ajude Emily, boa noite. Papo de mamãe atípica tá aqui. Boa noite. Ó, já começaram a responder. Manu, não. Cíntia, não. Certo. Vou esperar mais. Não. Ótimo. Isso aí. Vocês estão super inteirados mesmo. Realmente não é normal, tá? Uma criança que não rola em nenhuma direção aos 6 meses não é normal. Rolar é uma aquisição que a criança ela adquire aos 3 meses. Ela não rola totalmente nos 3 meses, né? Ou seja, fica de barriga para cima e vai de barriga para baixo e depois volta à posição de barriga para cima. Não. Ela pelo menos fica de barriga para cima e vai de barriga para baixo aos 3 meses. E aí, dos 3 meses aos 6 meses, tem uma maturidade neuronal e essa criança vai começar a rolar de barriga para cima, de barriga para baixo e vai voltar à posição de barriga para cima. Então, ela vai rolar em todas as direções. Então, se o seu bebê aos 6 meses, ele não rola em nenhuma direção, ele está com atraso de desenvolvimento, é hora de intervir, tá? Próxima pergunta, só para a gente continuar. Se eu vou fazer mais essa, a gente continua. Um bebê com 9 meses que não suporta o peso nas pernas com apoio. É um bebê que está atrasado ou não? Vou repetir. Um bebê com 9 meses que não suporta o peso nas pernas com apoio. Ele está atrasado sim ou não? Respondam aí para mim. Jane Cássia, deixa eu ver a resposta do pessoal que eu te respondo essa pergunta, tá? É rapidinho. Sim, um bebê com 9 meses que não suporta o peso nas pernas com apoio está atrasado. Sim, gente, eu tô amando assim, vocês estão muito ligados. Sim, está atrasado sim essa criança que não suporta com 9 meses o apoio, né, de ficar em pé de forma independente, ele está atrasado. Claro que você pode ajudar, tem aquela questão de que crianças não têm o desenvolvimento como as outras. Por exemplo, tem criança com 9 meses que realmente fica apoiado, mas aí ela precisa de uma ajuda. Isso é normal. O que não é normal é a criança não ficar, ela ficar mole, ela não ter nem suporte para colocar os pés, tá? Então, realmente essa criança está atrasada. Deixa eu voltar só na pergunta de Jane para responder, porque vai passando os comentários e a gente perde. Ela pergunta, é errado ficar se acordando umas 3 vezes para mamar com 10 meses? Veja só, Jane, não é que seja errado, tá? Uma criança que ela se acorda durante a noite, eu acho que você quis perguntar durante a noite, né? Uma criança que se acorda muito durante a noite para mamar, não é que seja errado, tá? É que se você só amamenta à noite, ele vai se acordar mais vezes, porque querendo ou não, o leite materno, minha irmã é consultora de amamentação e ela fala, eu vou até utilizar um termo que ela fala, que o leite materno é como se fosse uma salada. É um nutriente muito leve, o leite materno ele é uma alimentação muito leve. Então, claro que as crianças vão se acordar mais para comer. Porém, aos 10 meses, a gente tem que levar em consideração que ela já está em introdução alimentar. Então, assim, se você tem um período de introdução alimentar e você dá as 3 refeições no dia, você tem que ver o horário da última refeição da criança, tá? Se a última refeição da criança, vamos dizer que às 6 horas da noite, tá? E depois você só dá o leite materno. Não é que seja errado, mas é normal ele acordar mais vezes, tá? Tem a questão também da criança ela ter uma rotina de sono, né? Todo mundo diz, a criança só maior é que ela vai dormir direito à noite. Não é. Você pode colocar uma rotina de sono na sua criança, ela ainda novinha, ela ainda bebezinha. Minha irmã entrou aqui, Raíla, ela é consultora e ela fala muito sobre essa questão, que o leite materno realmente, ele é um alimento muito leve. Então, não é que seja errado, pode ser que ele esteja acordando mais realmente para mamar,
porque ele tá com fome, tá? Mas você tem que ver esse horário das 3 refeições, já que ele já tá na introdução alimentar, e ver como é que ele fica mais saciado, tá? Manu colocou, pode ser um pico de crescimento. Também tem a questão do sono, né? De regularizar esse sono, da rotina, dessa questão da alimentação, né? Tem que analisar todo o caso. Ela tá colocando aqui, minha irmã, que é mais digestivo o leite materno. Sim, tá? Então vamos continuar aqui no nosso tema da live, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, mas eu acho melhor vocês colocarem aqui nas caixinhas de perguntas, porque fica melhor para selecionar todas elas, tá? Aí assim, só continuando, né? A gente falou que o bebê de 9 meses, ele está atrasado, se ele não fica em pé sem apoio, com apoio, né? Sobre os móveis, né? Que segura sobre os móveis. Por nada, Jane. Qualquer coisa você coloca aqui que a gente vai tirando as dúvidas, tá? E assim, eu queria trazer para vocês também que existem muitos mitos, né? Antes de entrar nessa questão da intervenção precoce, hoje em dia existem muitos mitos sobre a questão da estimulação. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu tenho medo de estimular meu filho antes do tempo. Porque crianças que, por exemplo, são colocadas em pé antes do tempo, elas entortam as pernas, crescem com as pernas tortas. Isso é um mito, não existe estudo científico pautado em cima de ditos populares, dizer que você estimular a criança a ficar em pé vai entortar as pernas. Isso é um mito. A questão de entortar as pernas é uma questão genética, é uma questão de crescimento dos ossos. Muitas crianças, elas nascem com os joelhos mais para fora, certo? Aí permanece aí até os 2 anos. Depois elas colocam o joelho mais para dentro, que a gente chama de genovalgo, tá? Porque eu não estou usando os termos científicos, mas a gente chama de genovalgo. E só aos 6 anos é que a criança, ela consegue ficar com as perninhas mais retas e tal. Mas isso não quer dizer que foi porque você estimulou ele ficar em pé antes do tempo, tá? Até porque a gente já viu na literatura que a partir dos 2 meses a gente já pode apoiar a criança em pé segurando sobre as axilas. E aos 4 meses, você pode colocar a criança de pé com apoio. Eu até em outra live comentei que a gente pode fazer o quê? A gente pode encostar a criança na cadeira, né? Na almofada da cadeira, no encosto, e deixar ela em pezinho. Com 4 meses, 5 meses, você já pode fazer isso. Então, isso não vai fazer com que você entorte as pernas do seu bebê. Isso é genético. Isso, às vezes, vem de uma questão de crescimento ósseo, quando a criança fica com as pernas tortas, e você tem que procurar realmente um auxílio de um ortopedista pediátrico ou até do neuro para ver se tem alguma questão neurológica. Porém, você não vai fazer com que seu filho entorte as pernas. Isso é um mito, tá? Outro mito legal que o povo fala muito também é que estimular muito a criança, ela vai ficar mais arteira, né? Ela vai ficar mais danada, mais traquina, porque ela vai ficar mais inteligente. Gente, mas isso pra mim é muito bom, né? Uma criança que ela quer explorar o mundo, que ela quer se desenvolver, que ela quer conhecer, que ela tem curiosidade, é uma criança que ela tá tendo um crescimento super normal. E você estimular ela não vai fazer com que ela fique mais arteira. Tudo vai depender do ambiente que a criança vive, porque tá mais do que comprovado na ciência, na literatura científica, que crianças, elas têm uma modulação no período da infância, que é genético, mas também o fator ambiental, ela conta muito. Então, não é só a genética. Se seu filho é arteiro, pode ser uma questão de contexto ambiental. Pode ser que sua casa tenha muito estímulo, seja muito barulhenta, ou então tenha muito estímulo assim, de brincadeiras, de jogos, de atividades, e realmente seu filho se torna uma criança mais ativa. Não gosto nem de dizer arteira, né? Gosto de dizer mais ativa, mais curiosa.
e aí realmente aconteça isso. Porém, a estimulação precoce, ela não vai fazer com que a criança ela fique mais arteira, ou ela fique mais ativa. Não vai. Você apenas está potencializando esse cérebro para uma nova aprendizagem. Cíntia está fazendo aqui uma pergunta, eu vou ler. Tem alguma tabela para estimularmos de acordo com a idade? Minha bebê tem 2 anos e 7 meses. Gostaria de saber como incentivar de acordo com a idade. Cíntia, vê só. Existe sim uma tabela da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil que foi lançada recentemente. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás sobre essa tabela e a gente discutiu aqui o que pode ser feito a cada idade. Não deu para eu chegar até os 2 anos porque realmente é uma apostila muito completa, é um livro muito completo e eu indico muito ele para as mães baixarem, porque lá fala o que a criança tem que fazer de acordo com cada idade, fala em que momento você deve agir porque a criança está atrasada e fala como você pode estimular. E esse livro, ele vai até os 5 anos, né? Ele pega toda a primeira infância, pré-escolar, escolar. E a questão da alfabetização, né? Pré-alfabetização. Então, se você quiser, no link da minha bio, onde tem a minha foto no Instagram, tem lá um link, links úteis e uma setinha. Você clica lá e o nome do livro é Haja Cedo, da CDC, tá? Você baixa e lá tem realmente essas tabelas, né, para estimular, que são muito boas, por sinal. Essa parceria que a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil fez com a CDC foi um boom, assim, para muitas mães, porque está ajudando realmente muita gente. Principalmente agora nesse período, né, que muitas mães estão em casa e realmente procuram estimular por conta das terapias que andam paradas e tal. Mas baixe que vale muito a pena, tá? Que ótimo, vou ver sim, muito obrigada. Pode ir lá no link, tá? Se quiser ir depois quando terminar a live aí você vai lá, tá? Então vamos continuar aqui. Aí, esses mitos, eles realmente dificultam alguns pais de tomarem uma decisão, tá? E assim, a gente sabe que um diagnóstico, quando os pais vão pro médico, né, que o filho aparentemente nasceu sem nenhuma complicação, sem nenhum distúrbio neurológico, e à medida que a criança vai crescendo, os pais começam a notar atrasos, bem mesmo que sejam sutis ainda, que procuram um pediatra. Muitos têm um diagnóstico, por exemplo, de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, como TDAH, né? Crianças muito hiperativas. Então, assim, é um diagnóstico para muitas famílias muito difícil, porque até então eles não sabiam lidar com uma coisa nova dessa, né? É uma novidade, é um alívio para muitos pais. Eu tenho clientes, né, que eles falam que quando souberam do diagnóstico foi um alívio, porque sabia que seu filho tinha alguma coisa, que alguma coisa estava errada, mas que ela não sabia o que era e não sabia como ajudar. E quando veio o diagnóstico, realmente foi um alívio, porque aí o diagnóstico lhe dá um direcionamento, lhe dá um norte para ver o que você vai fazer a partir de então. Mas para muita gente o diagnóstico é muito difícil. Mas aí é que tá, a família ela é muito importante nesse processo, porque a partir desse diagnóstico, quanto antes intervir, melhor. Aí é onde entra a importância da intervenção precoce e a importância dos pais. Por quê? Porque a intervenção precoce, ela tem como objetivo realmente modular esse cérebro. Como é que a gente modula esse cérebro? Vamos dizer que o cérebro de um bebê, ele é uma coisa nova. E aí ele vai fazer conexões cerebrais novas. Por quê? A gente tem plasticidade neuronal. Eu vou dizer a vocês o que é plasticidade, tá? Mas eu tô dizendo que a gente adulto, a gente também faz essas conexões.
A gente faz a partir do momento que a gente aprende uma música, que a gente aprende a dirigir. A gente tem essa plasticidade neuronal. Porém, a criança é tudo muito novo. Então, a gente modula e a gente molda esse cérebro da maneira que a gente quiser. Como? Estimulando. Como? Ensinando a ele aquisições motoras para ele se tornar independente. Então, assim, é muito legal essa questão dos pais saberem que a criança é como se... Eu costumo até contar uma história, eu vou contar aqui. A criança é como uma argila, certo? A argila. Quando a gente pega a argila nova, a gente vai colocando água e vai moldando essa argila da maneira que a gente quer. Mas à medida que a gente vai fazendo o desenho da argila do jeitinho que a gente quer lá, a gente tem que ficar adicionando água o tempo todo para ela não endurecer. A água nesse contexto da argila que eu conto é justamente o novo aprendizado, é a intervenção. Então, quanto mais água a gente colocar naquela argila, a gente tem como moldar a argila. Do mesmo jeito é o cérebro do bebê. Mas o que é plasticidade neuronal? Plasticidade neuronal é a capacidade do cérebro se adaptar ao ambiente. Por exemplo, quando a criança ela aprende a falar a nossa língua nativa, não é assim? Então, ela está se adaptando àquele ambiente e aprendendo uma nova linguagem e aprendendo a se comunicar. Quando a criança ela aprende uma aquisição motora, ela está aprendendo a ter consciência corporal. Então, é muito importante os pais saberem por que ficar de olho no desenvolvimento normal dos bebês para poder intervir. Eu escuto também muita gente falar assim: minha bebê tem 3 meses, meu bebê tem 3 meses. Ele não segura o pescoço ainda totalmente. Porém, eu não vou estimular, porque ele tem o tempo dele. Ou então, ele tem o tempo dele e eu não quero estimular tanto, porque eu não quero perder as fases que ele vai ter essa aquisição sozinho. Mas, gente, na hora que eu escuto isso, eu digo certo. Mas qual é o objetivo de você esperar que seu filho, ele ganhe uma coisa se você pode ajudar ele? É igual quando a criança está aprendendo a escrever ou ler. Por que é que eu tenho que esperar a escola fazer esse papel se em casa eu posso comprar um livro para o meu filho e dizer: filho, vamos ler esse livro juntos e incentivar a leitura, incentivar a escrita. Então, do mesmo jeito é um bebê. Por que não incentivá-lo a ter novas aquisições motoras, de linguagem? Eu falo muito motor, né, porque é mais o meu carro-chefe, porém eu estou falando numa questão geral, na questão cognitiva, na questão de linguagem, na questão social também, que é muito importante, tá? Então, assim, a plasticidade cerebral, ela é importante no início da vida, pelo menos até os 3 anos, que a gente chama até de período crítico, né? Período crítico do desenvolvimento, mas não é crítico porque é ruim, não. É crítico porque realmente a gente pode modular esse cérebro da criança. O meu estudo do mestrado, só trazendo aqui para vocês, foi com crianças que estavam nessa primeira infância e que viviam em um ambiente não favorável. E aí a gente quis, né, ver quais foram as mudanças no temperamento dessa criança, que essa criança ficava com mudança no temperamento. E realmente a gente teve resultados como é que eu posso dizer? Bem evidentes de que o ambiente realmente ele é responsável pela modulação do cérebro da criança. A partir do momento que você tem um ambiente agradável, que você tem um ambiente de estimulação, que você tem um ambiente tranquilo, que você conversa com sua criança, que você incentiva, que você tem toda aquela questão de potencialização no desenvolvimento, a criança ela cresce de uma forma mais saudável. Então, só fazendo um link aqui, uns tópicozinhos, intervenção precoce não é papel só dos terapeutas, é papel também dos pais e principalmente dos pais. É fundamental os pais ficarem de olho. Por quê? Porque a gente, né, nós terapeutas,
Nós fazemos uma avaliação, nós ficamos praticamente a semana toda tratando do seu filho, porém por 1 hora, muitas vezes por meia hora, por 40 minutos, o que não é suficiente para muitos, né? Então eu costumo falar que a família, ela mais do que tudo tem um papel fundamental na estimulação precoce da criança. Então eu trouxe aqui, eu vou até ler para vocês. Quando eu estava preparando essa live, eu estava lendo alguns estudos e eu trouxe aqui que muitas pesquisas mostram que a prática dos pais na intervenção precoce dos filhos apresentam resultados muito positivos. E o envolvimento dos pais ou responsáveis no tratamento potencializa o desenvolvimento das habilidades sociais e comunicativas, além de aumentar a qualidade das interações. Então, não sou eu que estou dizendo isso. A ciência estudou e viu que os pais podem sim fazer essa intervenção precoce e que é muito importante. Aí você pode dizer, mas eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho medo de fazer errado, ou como fazer, de que horas fazer, por quanto tempo fazer. Quando a gente fala estimular, claro que você vai ter um período, né? Seu terapeuta vai lhe passar orientações e você vai ter um período do dia que você vai estimular. Vai depender do seu foco. Porém, você está estimulando seu filho 24 horas. A partir do momento que você coloca ele no cadeirão para comer e você começa a cantar uma música e ele começa a ouvir e interagir com você, você está estimulando ele. Tá? Então, assim, é muito relativa essa questão de tempo, porque o tempo todo a gente está estimulando a criança, a não ser que você seja uma pessoa que realmente tenha que trabalhar e a criança fique em instituições ou fique em casa, muitas vezes com babás e tal, e fique ou no cercado muito tempo, ou não tem essa questão do estímulo. Mas se você é uma mãe realmente que fica em casa com a criança, você está estimulando, porque a partir do momento que você dá de mamar, que você conversa, que você canta, você está estimulando, tá? Então, eu coloquei aqui também que as pesquisas mostram que é um período de sensibilidade excepcional às influências ambientais. É uma janela de oportunidades para a modulagem da estrutura e função do cérebro. Ou seja, uma mãe tem um diagnóstico de um filho aos 11 meses, ou então há 1 ano. E esse diagnóstico ele poderia ser feito aos 6 meses, por exemplo, aos 5 meses, quando a mãe notou um atraso e levou o filho. Porém, os profissionais que atenderam a criança não souberam manejar no momento correto. E aí essa criança já tem 1 ano. Aí a gente fala que essa criança teve funções mal adaptativas. Essas crianças não foram estimuladas, então a gente perdeu 1 ano de plasticidade neuronal. Ou seja, eles tiveram funções mal adaptativas. O que é isso? Eles foram adaptados de formas incorretas. Por exemplo, uma criança que com 6 meses é para sentar, só que aí ela tem um diagnóstico de algum atraso. E aí ela fica deitada o tempo todo e ela não é estimulada a sentar em nenhum momento. E ela já tem 1 ano e ela continua deitada. Ela não tem força para levantar, ela não tem força para segurar o pescoço. Muitas vezes ela não rola, ela não tem aquisições motoras de pelo menos fazer transferências, que criança de 1 ano já faz transferência. Ou então ela perde habilidades. Então a gente diz que essa função foi mal adaptativa, porque a criança passou o tempo todo deitada e o cérebro, a partir desse momento, entendeu que aquele corpo não tinha função. Porque quando a gente dá uma tarefa a uma criança, a gente tem que dar a função. Não adianta a gente colocar a criança em pé. Tá, botei ela em pé, estimulei ela em pé, se a gente não dá uma função à criança. Eu vou colocar ela em pé, mas a função dela ficar em pé é para ela andar. A função dela rolar é dela rastejar. A função dela rastejar é ela engatinhar. Então, dá um sequenciamento a cada aquisição. Entende? Então, uma criança com 1 ano que tem um diagnóstico e que começa as intervenções só com 1 ano, quando chega para mim, crianças com 1 ano, assim 1 ano ou 2 anos, ou muito velhas, para o período crítico, né, da gente, eu fico tão
triste, a palavra é essa, eu fico realmente assim muito triste, porque a gente perde muito tempo de modulação cerebral e para a gente é muito importante e deve ser importante também para os pais. Por isso que o meu trabalho, o trabalho de muita gente por aí, é realmente fazer páginas, redes sociais, cursos, para realmente fazer com que esses pais eles tenham esse conhecimento e essas crianças realmente tenham intervenção precoce. Jane Cássia perguntou, posso introduzir um novo idioma desde o início? Perfeito, perfeito. Sim, pode sim. Ele vai ter a língua nativa dele vai ser o português e vai ficar numa área cerebral separada, tá? As áreas cerebrais que a gente aprende novas linguagens, novos idiomas, fica separado da linguagem nativa da gente. Isso é bem interessante, mas fica. Então, você pode sim introduzir um novo idioma para ele, mas se ele está aprendendo a falar, você, na maioria das vezes, você incentiva realmente a linguagem nativa e depois você vai implementando outros idiomas. Eu tenho uma colega que ela colocou o filho dela com 1 ano e 9 meses em uma escola bilíngue. E aí ela dizia a mim, Renata, em casa a gente priorizava realmente falar com ele em português e tal. Mas na escola, por ser bilíngue, as professoras já recebiam ele falando em outra língua. Então isso é muito bom, porque faz com que a criança ele melhore na aprendizagem e na memória e atenção. Então tudo isso, todos esses pilares faz parte também da plasticidade. Então, quanto mais cedo ensinar um idioma, melhor. Quanto mais cedo ensinar um instrumento musical, melhor, tá? Aí vem o mito. Ah, não, vou estimular meu filho não, porque... Gente, estimulem o filho de vocês para potencializar o desenvolvimento. Vocês não querem que ele seja um Einstein, não. Toda criança tem que ter o período de brincar, tem que ter o período de socializar e tal. Mas dentro da rotina, você pode implementar um horário para ter esses estímulos. É muito importante. E eu botei até aqui no meu roteiro de live uma história que eu tenho para contar para vocês, que para mim essa história é mais do que uma superação, sei lá, uma história. Eu não gosto nem de falar de superação porque, na verdade, ela dá palestra, essa pessoa que conta essa história, né? Ela foi minha professora e ela dá palestras e conta essa história e todo mundo fica super assim, super motivado. Por quê? Quando ela era mais nova, ela tinha um sonho de ser mãe, ela é fisioterapeuta, ela tinha um sonho de ser mãe, e quando ela engravidou, gestação normal, fez o pré-natal direitinho, tudo, porém, quando o bebê dela nasceu, ele teve uma hipóxia, né, faltou oxigênio no cérebro, e foi diagnosticado com paralisia cerebral. Aí ela conta que logo no início, assim que ela chegou em casa, ela começou os estímulos. O menino ainda era recém-nascido e ela começou os estímulos. E eram 3 vezes no dia. Ela disse que passava muito tempo mesmo estimulando ele. E ela ia estimulando de acordo com os marcos, né? Com 1 mês a criança faz o quê? Faz isso, tá? Na questão social faz isso, então eu vou fazer. Na questão motora faz isso. Não porque ela era fisioterapeuta e ela tinha, como é que eu posso dizer? Ela sabia disso tudo. Quando eu tiver um filho, porque eu sei disso tudo, eu vou intervir. Mas é o instinto materno que fala mais alto, sabe? Meu filho, eu tenho um diagnóstico, eu tive uma gestação normal. Eu tenho um diagnóstico desse, claro que você vai procurar em todos os lugares o que você pode fazer para ajudar. Então foi isso que ela fez. Entrou a fisioterapeuta, mas entrou a mãe também. E eu acredito que o instinto materno falou realmente mais alto. E ela fala que de manhã, de tarde e de noite ela estimulava. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E a mãe dela dizia, tu vai matar esse menino. Esse menino vai morrer. Porque tu estimula esse menino 24 horas. Esse menino vai morrer, esse menino vai morrer. Ela disse que com 1 ano ele já estava andando. Pasmem. Ele já estava andando e sinais de paralisia cerebral já tinham sumido, eram muito sutis. Mas por que isso aconteceu? Claro que a hipóxia dele, né, a falta de oxigenação no cérebro aconteceu, porém não foi muito grave.
porque pacientes com paralisia cerebral que têm essa falta de oxigenação no cérebro e tem uma complicação muito grande, uma lesão muito extensa, realmente é mais difícil. Porém, com 1 ano ele já estava andando e ela diz a mim que a maior felicidade da vida dela é realmente saber ter esse conhecimento e ter aproveitado essa janela, que a gente fala de janela de oportunidade. Ela pegou o cérebro do filho dela ainda novo e disse, pronto, eu vou começar a fazer conexões cerebrais nele de forma correta. Que algumas mães de prematuros até falam também, mas tem a questão da idade cronológica e da idade corrigida e tal. Mas você pode estimular seu filho de acordo com a idade cronológica. Você vai apenas colocar o seu filho na idade correta. Claro que a gente tem que fazer a diferença até para saber se ele está dentro da idade ou não. Porém, você deve estimular dentro da idade. Se com 1 mês, se a criança é prematura, completou 1 mês na idade cronológica, certo? Pronto, eu vou estimular aquisições de uma criança de 1 mês, que uma criança de 1 mês faz, tá? Então, assim, é uma inspiração realmente essa história dela. Eu levo como realmente incentivo a outras mães que assim que tem bebês que nascem com diagnóstico não é destino para muita gente e não é mesmo. Para mim, que sou profissional, eu digo que não é destino mesmo. E para essas mães que acabaram de ter filhos, estimulem seus filhos, porque vocês estão dando a eles a oportunidade de serem independentes. Então, depois dessa história, realmente eu me perdi aqui no meu roteiro, mas enfim. Vamos lá para os passos que os pais devem tomar a partir do momento que eles identificam que o seu filho tem atraso. Então, eu coloquei aqui que o primeiro passo é realmente observar quando o desenvolvimento está normal e quando ele não está. Como é que eu sei disso? Falei do documento para a Cíntia, que perguntou agora, e também avaliação com o pediatra, tá? As avaliações com pediatras, elas são feitas pelo menos de 2 em 2 meses. Com 6 meses é a partir de 3 em 3. No início é a partir de 2 em 2. Tem a primeira consulta com 10 dias, depois com 28 dias e depois de 2 em 2 meses. Porém, os pais vão observar e na consulta com o pediatra vão dizer. Por quê? Porque tem aquela caderneta de saúde da criança que vocês podem acompanhar os marcos do desenvolvimento. Não só nesses livros que tem na internet, mas a caderneta de saúde da criança que todo mundo tem, que é aquela cadernetinha de vacinação da criança, tem dizendo lá o que criança faz em cada idade. Então, é por lá que você deve observar se o desenvolvimento está normal ou não. O segundo passo é realmente levar para o pediatra e se o pediatra avaliar e ver que tem algum atraso no desenvolvimento, aí eles vão entrar com instrumentos de triagem. Esses instrumentos de triagem são vigilantes. E existem instrumentos de triagem que os pais preenchem. Então, eu até participo de um grupo aqui de pais de autistas e eles são bem inteirados assim, com relação a esses instrumentos. Hoje estavam discutindo sobre essa questão do MChat, né? Que o MChat é um instrumento de triagem, não é um instrumento de avaliação, mas de triagem para ver se seu filho ele tem sinais e sintomas de autismo e é preenchido pelos pais. Então, existem instrumentos de vigilância, de triagem voltados só para profissionais aplicarem, mas também para pais aplicarem. Se eu fosse vocês, eu depois dava uma pesquisada na internet, até porque é concomitante, né, com essa questão de acompanhar o desenvolvimento, ter essas fichinhas em casa também é importante. Até para levar também para os pediatras. Eles adoram quando a mãe, ela tem esse cuidado de observar e falar, olha, eu notei que ele tá meio atrasadinho aqui nessa questão da linguagem, ele não tá falando, não tá balbuciando ainda e tal. Pediatras gostam muito quando a mãe ela é bem realmente observadora, tá? E o terceiro passo é, se tiver o diagnóstico, entra a equipe multidisciplinar, né? Que tem um foco
né? Qual é o foco naquele momento. A equipe multidisciplinar vai decidir qual é o foco no momento. Vão decidir qual é o plano terapêutico, os objetivos e onde os pais vão participar. Porém, nós profissionais, a gente só entra com esse foco e com essa participação depois de conversar com os pais o que para eles é urgente no momento. Pronto, como? Vamos lá. Eu chego para uma mãe e digo assim: seu filho tem atraso no desenvolvimento, tá? A gente vai começar dessa forma aqui. Mas qual é o seu foco? Ah, o meu foco é que ele aprenda, ele fique sozinho no berço, sem eu ter que estar olhando o tempo todo, porque ele não tem controle de tronco e eu tenho medo dele sei lá, morrer asfixiado. Eu quero que ele tenha controle de tronco para ficar sozinho no berço. Tá, então o foco da terapia vai ser voltado para isso. Porém, a gente vai fazer esse plano e em cima a gente vai fazer orientações aos pais em casa. Porque o importante é, a partir do momento que você leva ele para um ambiente terapêutico, a gente vai estimular a questão motora, de tônus, musculatura, questão de aquisição motora e função. Porém, em casa são as atividades diárias propriamente ditas. Então, você geralmente vai fazer aqueles exercícios e aquelas orientações no ambiente que você quer que a criança ele tenha aquela aquisição, tá? Então, a participação dos pais para a nossa terapia é mais do que importante nessa intervenção. A gente tem também que identificar as demandas, né? No momento, quais são as demandas, né? Por exemplo, a minha criança, ela rola, porém ela ainda não rasteja e ela nem sabe como rastejar. Ela não tem o reflexo de anfíbio, que a gente chama, reflexo de anfíbio, né? Que é levar a perninha, depois a outra perninha e tal, para começar realmente a rastejar. Ela rola, mas ela não tem ainda esse reflexo, essa maturação cerebral para ter esse reflexo. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa demanda. Junto com os pais e junto com os terapeutas, a gente trabalha em cima dessa demanda motora. Eu tô falando a questão motora por eu ser física, mas aí a fono tem a demanda dela, a terapeuta ocupacional tem a dela, a nutricionista e toda a equipe multidisciplinar, tá? Aí tem os desafios e as metas a serem alcançadas. Eu atendo os pacientes, né? Eu tenho muitos pacientes e dentro desses pacientes que eu atendo de crianças, eu tenho um adulto que desde o início que eu me formei, eu acompanho e nunca deixei de acompanhá-la. E eu sempre coloco metas para a gente alcançar. Eu acho que é uma ideia legal também para os pais fazerem com as crianças. Ah, minha meta é que ela fale mamãe, por exemplo. Vou agora partir para a linguagem, é que ela fale mamãe. Então, eu vou conversar com a fono e vou dizer, olha, fono, minha meta é que daqui a 3 meses o meu filho venha a falar mamãe. Então, a fono vai chegar e vai dizer, olha, mãe, ela tem tais pré-requisitos para realmente falar mamãe. Porém, a gente precisa desse tempo, você precisa estimular em casa e aí tudo vai ser conversado. Tudo realmente vai depender da demanda, vai depender dos desafios e das metas. Então, a intervenção precoce, ela também é pautada em cima desses pilares, né? A gente precisa de objetivos, a gente precisa de planos, a gente precisa de metas para a gente poder ter sucesso na nossa intervenção. E, minha gente, a gente só tem 10 minutinhos para encerrar, mas eu já estou encerrando aqui. No final eu ia colocar perguntas, mas aí foram surgindo e a gente foi respondendo, né? Então, eu posso já dar assim um encerramentozinho. Então, assim, eu coloquei aqui, até escrevi para vocês, que é o seguinte. Eu vou ler que poderia ser, né, que eu esquecesse aqui de falar para vocês. Mas eu queria que vocês entendessem que a família, eles têm um papel fundamental. Eu falo muito de mães, eu sempre abordo as mães. Por quê? Porque eu acho que as mães, elas vestem a camisa, não que os pais não vistam. Mas os pais geralmente trabalham, realmente eles são os provedores da casa e nem sempre tem
esse papel de estar realmente 24 horas no cuidado com a criança. Geralmente são as mães que amamentam, que a criança realmente tem a dependência. Então eu abordo muito as mães, mas eu deixo aqui para vocês que, na verdade, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. E ele não se limita a só levar os seus filhos na terapia. Ele não se limita. Eu já levo meu filho na terapia, já estou fazendo minha obrigação. Não, é fazer atividades que são propostas também pelos terapeutas. Eu coloquei aqui, a participação de vocês é muito mais importante do que isso. Vocês devem fazer parte da decisão dos rumos que o tratamento terá. Sim, como eu falei, né? A gente precisa que vocês digam o que vocês querem, quais são as metas, o que vocês querem que de início os filhos façam. E aí vocês devem expressar quais são os seus desejos e os desejos da criança, quais as necessidades da família naquele momento e quais os focos que vocês acham que devem ser priorizados. Assim, junto com os terapeutas, as famílias definirão quais os objetivos que vamos buscar em determinado período do tratamento. É isso, tá? Intervenção precoce. Vamos lá fazer um resumão. Intervenção precoce. Diagnóstico, terapia, profissionais de saúde, família. Porém, família é o principal. Não esqueçam disso. O papel dos pais nessa jornada é realmente fazer com que essa modulação cerebral ela seja efetiva e a criança nasça com independência funcional, tá? A gente sabe que tem crianças que realmente têm um comprometimento neurológico muito grande, mas mesmo assim vocês devem continuar estimulando, tá? Eu queria convidar vocês, só pra gente encerrar, eu queria convidar vocês a fazer parte do meu canal no Telegram. Lá eu posto todos os dias conteúdos exclusivos, falo com vocês no áudio sobre insights que eu tenho no dia, né, dos meus atendimentos, dos meus pacientes, como também gravo vídeos e compartilho imagens que são assim de muita contribuição, tá? Meu canal do Telegram está disponível no link lá na bio aí do meu Instagram, onde tem a foto do perfil. E também tem a comunidade do Facebook, que eu até hoje estava falando que a gente está crescendo, né? Muitas mães estão me procurando por lá e eu acho que a comunidade é justamente para isso, é para essas trocas, para vocês tirarem as dúvidas, para vocês perguntarem, para realmente ter essa interação de mães com mães. Mas eu fiz isso aqui e deu certo, mas isso aqui não deu certo comigo e tal. Realmente essa troca, tá bom? E também convidar vocês a baixar os e-books que eu coloquei no link, né, os livros. Tanto o Haja Cedo, quanto o e-book de manejos e cuidados de crianças com desenvolvimento típico e atípico. Nesse dos cuidados é a rotina, né? Como você ter esse manejo na alimentação, na hora de dormir, na hora do banho e estimular ao mesmo tempo. Cuidar e manejar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem eu tenho uma super surpresa para vocês, mas quem tá aqui na live vai saber agora porque eu vou falar e quem assistir depois na reprise também. Semana que vem eu convidei uma fono para a gente conversar sobre alterações na deglutição e na mastigação de crianças que têm deficiências, que são especiais, né? Então, não percam, porque ela é super expert nessa área. Ela trabalha com disfagia, doutora Paula Azevedo. Ela trabalha nessa área de disfagia e o foco dela realmente é UTI, trabalhar com essas crianças. E além disso, ela atende em consultório. Crianças que realmente têm um desenvolvimento atípico e que têm deficiência, seja mental, visual, auditiva, física, e que ela faz esse trabalho de disfagia, de tratar a disfagia nessas crianças. Então não percam, esse final de semana eu vou colocar o horário e vou divulgar para vocês se programarem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live, eu amei a interação de vocês e fiquem ligados por aqui porque tem muito conteúdo para vocês, tá? E qualquer dúvida me procurem no direct, pode falar lá que eu respondo todo mundo, tá? Beijão pra vocês e boa noite!